Meus queridos e amados irmãos, graça e paz. Eu estou novamente aqui para trazer uma palavra. A Bíblia diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Eu quero trazer aqui um breve comentário e uma aplicação sobre a vida de Elias. Elias passou por várias fases na sua vida. Elias foi um profeta ousado, ao mesmo tempo foi um profeta que passou por decepções ministeriais. Elias foi no início do seu ministério. Elias nos apresenta um homem diferente do capítulo 19 em diante. Do capítulo 17, você vê um Elias audacioso, corajoso, um Elias que retrata um profeta itinerante, um profeta bravo, um profeta cheio de fé, de ousadia. Elias, ele traz para nós ensinos profundos para a nossa geração, porque disse Tiago em sua carta que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões. O que Tiago estava querendo dizer é que Elias era um homem como nós, comum, um homem que sentia os mesmos prazeres que nós sentimos. Porém, o que destaca-se na vida de Elias era que Elias era um profeta ousado, era um profeta que orava, constantemente estava orando. Elias tinha uma forma tão especial, diferenciada de oração, que ele se curvava e ele se prostrava de uma forma tão humilde, de uma forma tão profunda na oração, que diferencia de todos os profetas. Elias era um gigante. Imagina uma coisa: Israel estava dominado por Acabe. Acabe dominou Israel. Acabe reinou 22 anos em Israel. E ele se casou com Jezabel, que era rei dos Sidônios. E esta mulher, ela implantou adoração a Baal. A Bíblia diz lá em 16, no capítulo 16, no versículo 31, que Jezabel implantou altares em Israel em adoração ao deus Baal. Baal era um deus que, segundo a sua mitologia, a crença a este deus, ele dominava a chuva, a fertilidade, ele dominava a abundância na agricultura. E é exatamente neste ponto que o profeta Elias vai desafiar este Deus, esta entidade de Baal. A vida de Elias é interessante porque Elias é um profeta que opera milagres que até então a Bíblia não descreve. Elias ressuscitou o filho daquela viúva. Até então você não vê na Bíblia histórico de ressurreição. Elias é um profeta diferenciado. No capítulo 17, você vê um Elias que se levanta e profetiza. Um Elias que vive na dispensação dos milagres de Deus. No capítulo 17 você vê vários estágios aonde Deus estava levando o profeta a estágios de experiência para que o profeta vivesse e experimentasse lá na frente algo maior no seu ministério. Elias é um profeta diferenciado. Você vê que quando Elias estava na casa daquela viúva,
aonde Elias multiplicou a farinha, o azeite, e que aquela casa viveu a abundância do milagre de Deus. O filho daquela viúva veio adoecer e faleceu. A Bíblia diz que aquela mulher se voltou para o profeta e jogou toda a culpa no profeta. Olha o processo que Deus está levando o profeta. De repente o profeta disse: traga-me o aqui. E a Bíblia diz que o profeta o levou para cima, aonde Elias estava hospedado naquela casa. E Elias orou para que Deus tornasse a voltar o seu espírito, o seu fôlego de vida. E Deus assim fez. Veja o tamanho da fé daquele profeta. A mulher, quando viu o milagre, quando viu o seu filho ressuscitado, é interessante que no versículo de número 24 do capítulo 17 diz assim: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Veja só quanto que Elias está envolvido, o quanto que Elias está passando por uma forma de glória no seu ministério. Elias está passando por uma fase no seu ministério onde as coisas acontecem, onde todas as coisas que Elias está buscando, orando, Deus está fazendo na vida de Elias. A história de Elias nos ensina que a vida do homem, a vida do servo, a vida da serva do Senhor é uma vida cheia de processo. Existem momentos que você está em glória, existem momentos que você está cheio da glória de Deus, mas também existem momentos que você está passando por um momento difícil. O capítulo 19 apresenta um Elias já diferente do capítulo 18 e do capítulo 17. A Bíblia diz no capítulo 19 que Jezabel mandou um recado para o profeta. O profeta, quando ouviu o recado, ele ficou com tanto medo que ele fugiu, saiu, viajou para distante. A Bíblia diz no capítulo 19 e o versículo 3 diz assim: o que, vendo ele, se levantou e foi para escapar com a sua vida, e foi e veio até Beceba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço, e ele se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zibro, e ali pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, torna agora a minha vida, pois não sou melhor do que a dos meus pais. Você percebe nessa afirmativa de Elias, que Elias agora está fugindo. O profeta antes estava vivendo uma fase de glória, uma fase que bebia e se alimentava na providência de Deus, mas de repente ele se depara com este recado de Jezabel e ele fica amedrontado, ele tem tanto medo, ele sai com tanto pavor que ele se foi para Beceba. Isto equivale a mais de 160 quilômetros da onde Elias estava. Olha só o percurso que Elias fez por conta do medo que ele estava de Jezabel. E quando ele chegou neste deserto, ele disse: Senhor, tira a minha vida,
porque eu sou e quero morrer, não tenho mais ânimo, já basta, não sou melhor do que os meus pais. Isto leva a entender que Jezabel já havia matado a sua família. Segundo alguns historiadores, dizem que quando Elias se refere aos seus pais, eles dizem, segundo alguns comentários, que os pais de Elias eram profetas e Jezabel já havia matado os profetas e entre eles o seu pai, a sua família. Elias estava com medo porque todos os profetas já haviam sido mortos. É bem verdade que lá na frente você vai ver que alguns destes profetas, eles estavam escondidos. Obadias havia escondido 100 profetas dentro de uma caverna. Obadias, lá na frente você vai ver que este era também que vivia na época de Acabe, mas que também não se curvou diante das práticas imorais do rei e desta mulher perversa que era Jezabel. E você vai ver que aqui Elias está chorando. Elias quer a morte. Elias não quer viver. Olha só o quanto que o profeta está em angústia. Aqui nós vamos entender uma coisa. Aqueles que falam em nome de Deus, aqueles que se levantam contra as práticas imorais, as práticas abomináveis na sua geração, eles encontram o peso que vem, a perseguição que vem sobre a sua vida. A vida de Elias é um exemplo para todos aqueles que se levantam para falar em nome de Deus nessa nossa geração. Aqueles que se levantam em nome de Deus para profetizar bênção, para profetizar e para profetizar contra as práticas abomináveis. Há esta perseguição. A igreja, os profetas vivem de certa forma uma perseguição nesta terra. Meus queridos irmãos, Elias é um profeta diferenciado. Deus está levando Elias a vários níveis no seu ministério. Mas Elias agora, ele está no deserto e de repente a Bíblia diz no versículo 5 do capítulo 19, diz assim: e deitou-se e dormiu, e debaixo de um zibro, eis que então o anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te, porque muito comprido te será a caminhada. Veja que o profeta achava que era o fim do seu ministério. O profeta comeu, ele estava com fome, cansado, afadigado do ministério. O medo, o pavor tomou conta do profeta. E ele achava que não teria mais missões da parte de Deus para desenvolver, para fazer. Mas Deus disse: levanta-te, porque muito comprido te será o caminho. Meus irmãos, às vezes nós estamos passando por uma situação e nós achamos que ali vai findar, ali não vai mais acontecer novidade qualquer
na nossa vida, no nosso ministério. Mas às vezes Deus nos leva a situações assim para fazer exatamente isso que Deus fez com o profeta, para gerar em nós confiança, gerar em nós esperança, gerar em nós experiências que somente no deserto nós iremos ter. Elias estava na cidade, havia profetizado, havia sido alimentado pelos corvos, havia sido escondido dentro da casa daquela viúva, onde ele viveu o sobrenatural de Deus, e ele viu ainda uma ressurreição que Deus fizera em seu ministério. Mas Elias está no deserto, e agora Deus está tratando com Elias de forma profunda no deserto, aonde ele achava que o seu ministério iria acabar. Ele ouve da boca do anjo, da boca de Deus, porque a Bíblia diz assim: e o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te, come, porque muito será o seu caminho. A Bíblia diz no versículo 8: levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Veja o que Elias desejou. Elias comeu aquela comida, Elias comeu aquele maná, Elias se alimentou daquela comida e ele andou em direção ao monte. Horebe representava aonde Deus estava. Horebe representava o monte aonde Deus morava, habitava, aonde Deus estava. Elias, ele mesmo fraco, mesmo sem ânimo, sem esperança, ele está indo em caminho do monte, tendo a esperança de que naquele monte Deus estava, e Deus estava mesmo. Veja só como Elias nos ensina que às vezes nós estamos pesados em dificuldades, nós estamos passando situações tão adversas que nós achamos que não temos mais forças para caminhar, para andar, mas aí nós somos surpreendidos pelo mover de Deus na nossa vida. Nós somos surpreendidos pela ação sobrenatural de Deus. E nós conseguimos entender uma coisa: nós precisamos ainda caminhar em direção ao monte, em direção à oração, em direção ao jejum, em direção a onde está o alimento que vai nos fortalecer para o dia de amanhã. Veja só, Elias andou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Elias está vindo, ele está cada vez descendo mais. Elias andou até Horebe e lá ele se deitou debaixo de um zimbro. Um zimbro é um pé de planta que não tem tantas folhas, não faz tanta sombra, mas mesmo assim Elias se deitou e dormiu, e quando o anjo toca, ele dá pão e água. Elias se levanta e ainda anda 40 dias e 40 noites. Veja que Elias vem cada vez descendo mais e mais, se esvaziando cada vez mais e mais. E quando ele chega até Horebe, o monte de Deus, a Bíblia diz que lá ele entrou numa caverna e passou ali a noite.
E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Meus irmãos, aqui está a chave. Aqui está a chave da esperança, da resposta que nós precisamos. Imagine só, Elias está dentro da caverna, mas naquele lugar aonde Elias estava, Deus bradou com a sua voz e gerou nele convicção, gerou nele confirmação ministerial de que Deus estava com ele, Deus estava aprovando, Deus estava na sua vida. E Deus disse assim: Elias, o que fazes aqui? Elias achava que estava só, que não existia mais ninguém, que só ele ficou. Às vezes nós estamos assim, às vezes nós achamos que só nós é que temos a boca para falar, só nós que temos o assunto determinado para falar, e não é. Deus tem muitos e muitos em suas mãos, são usados e estão sendo usados nesta hora. Nós não estamos só. Deus estava querendo dizer para Elias: olha, Elias, há muitos de ti na tua geração, há muitos que são boca de Deus na sua geração. Meus irmãos, a geração de Acabe, a geração de Jezabel, foi uma geração que matou profetas, aniquilou, tirou os altares, tirou os lugares de adoração, aonde era lugares de adoração a Deus, agora era um lugar de adoração a essas entidades. Elias não estava só, havia muitos profetas. Aqui eu quero encerrar dizendo uma palavra para nós. Existe um momento em que nós estamos na nossa vida, que é um momento de glória, um momento de unção, um momento de poder, mas existe também um momento de nossas indagações, que nós fazemos perguntas a Deus. Meus irmãos, existem perguntas que não têm respostas, existem indagações que Deus não vai trazer respostas para nós. Porém, nós temos convicções, nós temos a certeza de que nós estamos indo no caminho do Horebe, no caminho do monte onde Deus está, e lá Deus irá falar, lá Deus irá mostrar para nós que Deus é Deus em nossa vida, que o Senhor está no nosso ministério, que o Senhor está na nossa vida, que o Senhor está na nossa família, que o Senhor está na nossa casa, que Deus está gerando esperança, vida na nossa vida, no nosso ministério. Deus está conosco. Deus está falando com Elias e dizendo assim: Elias, o que tu fazes aqui? Olha, Elias, eu estou contigo. Elias, tu ainda vai voltar pelo mesmo caminho, e tu ainda vais fazer altares, tu ainda vais levantar profetas, tu ainda vais ungir reis. Olha só, irmãos, o que Deus estava reservando, o que Deus tinha reservado lá na caverna para Elias, no lugar onde Elias achava que simplesmente Deus não iria mais falar com ele. Deus ainda entregou em suas mãos funções ministeriais. Aqui eu encerro dizendo para nós: a sua jornada ainda não parou. Deus ainda tem projeto para você. Deus ainda tem sonhos para você. Deus ainda tem trabalhos que somente através da tua vida
Deus fará. Acredite, Deus está no seu ministério, Deus está na tua vida e o Senhor ainda vai te usar em nome de Jesus. Amém.